Olá, gente, uma boa tarde, a paz do Senhor. Para você, os fins justificam os meios. Já ouviu falar sobre isso? Não? Já ouviu? Na verdade, é uma expressão, né, popular. As pessoas dizendo assim: olha, o que eu faço, né, para chegar aonde eu quero é justificável. Você pensa assim também, não? O fim justifica os meios. Eu estava lendo um pouquinho sobre Gênesis 28, né, 15, quando Deus está falando com Jacó, né, acerca de Jacó, né, e há uma promessa de Deus, né, que Deus já abençoaria a geração de Jacó, a família de Jacó, né, haveria uma bênção especial sobre a vida dele, a vida do menor, né, seria abençoado, ou seria mais abençoado do que a do primogênito. A gente sabe disso. E é muito legal porque a história se desenrola, né? E Isaac vai declarar a bênção sobre da primogenitura. Você conhece bem a história, né? E Rebeca, ela induz, né? Ela conversa com Jacó: olha, o seu pai vai abençoar o seu irmão tal dia, tal, se prepara. E ela sabia, né, dessa bênção que Deus tinha para a descendência de Jacó, para a vida de Jacó. E ela interfere nisso, ela entra nesse projeto e ela faz aquilo que está no seu coração. Eu achei assim interessante quando eu estava fazendo essa leitura, porque é a mesma história que a gente sempre diz, né? Os fins justificam os meios, né? A bênção já viria sobre Jacó, então ela só foi lá e deu um ajuste nisso, né? Deu uma força. E eu achei muito, muito interessante o que Deus falou comigo, porque Rebeca, quando Jacó recebe a bênção da primogenitura, a Bíblia diz assim que seu irmão fica muito nervoso com ele tem que fugir para a casa de Labão. E se você vê o fim, né, dessa história, Rebeca nunca mais vai ver o seu filho, né, antes da sua morte. Ou seja, ela entrou numa ação que era uma ação de Deus, interferiu num propósito que já ia se cumprir de qualquer maneira e acabou afetando o seu relacionamento com Jacó ao ponto de ela não ver mais o seu filho antes que ela morresse. Ela morre sem ver Jacó e Jacó vai passar o restante dos seus dias, né, ou boa parte deles na casa de Labão até o retorno, mas Rebeca acaba sofrendo as consequências de uma decisão ou de uma interferência. Então os fins não justificam os meios, a verdade é essa. Qual é o preço que a gente tem que pagar para a gente viver aquilo que a gente quer viver, ou que a gente tem como promessa de Deus para a nossa vida? Para e pensa nisso. No que você está interferindo, o que você está disposto a pagar, o que você está disposto a interferir na ação de Deus para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes, irmãos, não compensa, ou na verdade, vamos ser sinceros, não compensa nunca interferirmos no propósito de Deus, no projeto e no plano de Deus para a nossa vida. Nós temos que seguirmos o curso segundo o propósito dele, né? Cumprindo com obediência, fazendo tudo segundo a vontade dele, para que nós possamos viver exatamente aquilo que ele tem. Que a Bíblia diz assim que a vontade de Deus, né, ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Que você possa viver isso nesse dia sem interferências, sem causar nenhum trauma, sem fazer nada que venha interferir nos seus relacionamentos e no propósito de Deus para a sua vida, ok? Um abração, Deus abençoe, tenha um excelente dia na graça do Senhor.